Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Estou aqui eu e a Sol, né? Nós vamos dar continuidade aqui hoje às aulas de Física para o ensino fundamental, tá? O tema da nossa aula de hoje são as grandezas físicas e a conversão de unidades de medida. Eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, que se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos e não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e sua sugestão também aí. Então vamos para a vinheta e vamos falar que são as grandezas físicas e falar um pouquinho sobre conversão de unidades de medida. Muito bem, o que vem a ser aí grandezas físicas? Uma grandeza física vai ser aí uma quantidade que pode ser medida, algo que pode ser medido e representado aí por um número associado a uma unidade de medida, nós podemos considerar como grandezas físicas. E aí temos então as unidades de medidas e as transformações das unidades de medidas que nós vamos trabalhar agora, hoje. Vocês vão estar aprendendo aí quais são as unidades de medidas que existem e como faz para converter uma unidade de medida em outra. Então, só lembrando que uma grandeza física é uma quantidade que pode ser medida e representada por um número associado a uma unidade de medida. Essa é a definição de grandeza física. Vamos falar das grandezas fundamentais. Nós vamos ter aí as grandezas fundamentais de comprimento, por exemplo, né? Tenho aí o exemplo metro, que é uma das unidades de comprimento, né? Que é simbolizado pelo M. Tem aqui a massa, né? Que é o quilograma, simbolizado pelo kg. Tempo, segundos, representado por S. Temperatura, aqui eu coloquei, tem exemplo Kelvin, né, que é o K, ou Celsius, que é o C. Intensidade de corrente, né, que é o ampere, que é representado pela letra A. Intensidade luminosa, que é a candela, né, não é a cadela, tá pessoal, é a candela, CD. E quantidade de matéria, que é o mol, que é o próprio símbolo, que é o mol também. Tá? Só lembrando que intensidade luminosa não é cadela, é a candela. Vamos falar um pouquinho então da conversão de unidades de medidas de comprimento. Vão existir diversas unidades de comprimento aí derivadas do metro, que vão ser escritas por meio de prefixos. E abaixo aqui nós temos várias unidades prefixadas aqui, tá? E as suas correspondentes aqui em metros, em números, né? Então, por exemplo, um micrômetro corresponde a 0,000001 metros. Um milímetro corresponde a 0,001 metros. Um decímetro corresponde a 0,1 metros. Um decâmetro corresponde a 10,0 metros. Um hectômero, né? Um hectômero corresponde a 100,0 metros. E um quilômetro corresponde a 1000 metros. Tá? Então, essas são as unidades de medidas aqui de comprimento. Um decâmetro, 10 metros. Um hectômero, 100 metros. Um quilômetro, 1000 metros. E nós podemos fazer a conversão, né, entre essas unidades de comprimento por meio desses seguintes processos. Para converter quilômetros para hectômetro, nós fazemos o quê? Sempre nós vamos multiplicar por 10. Então, multiplica-se por 10 que eu vou chegar ao valor. Então, se eu quero passar de quilômetros para hectômetros, eu vou multiplicar o valor de quilômetros por 10. Tá? Se eu quiser converter hectômetro em decâmetro, eu vou multiplicar por 10 e assim sucessivamente. Se eu quiser fazer o inverso, eu vou dividir, tá? Se eu quiser, por exemplo,
pegar aqui um hectômetro e transformar ele em quilômetro, eu vou dividir o valor de hectômetro por 10, que eu vou chegar ao valor. Então essa é a forma mais simples aí de se fazer as conversões, e a dica aí, né, de ouro aí para se fazer as conversões aí de unidade de comprimento. Agora vamos falar um pouquinho sobre a conversão de unidades de área, né? As unidades diárias do Sistema Internacional de Medidas, né, são derivadas e podem ser facilmente também transformadas, que nem nós fizemos anteriormente. E nós vamos ter aqui, né, como unidades de medidas de área aí, quilômetros quadrados, por exemplo, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Isso aqui são as unidades de medidas aí de área. Qualquer uma dessas aqui, daqui para cá, eu vou pegar e multiplicar vezes 10 elevado ao quadrado. E quando eu quiser trazer de volta, diminuir, né, eu vou pegar, por exemplo, um hectômetro aqui e vou dividir por 10 elevado ao quadrado e vou chegar ao valor, né, de quilômetros quadrados. Então, podemos converter essas medidas diárias aí do Sistema Internacional em outras medidas de área desse sistema. Nesse caso, basta multiplicarmos ou dividirmos o valor, né, por 10 ou por 100, né? Quantas vezes forem necessários. Por exemplo, quilômetro quadrado é 1 quilômetro vezes 100, né? Hectômetro, vou chegar ao valor aí de 100 hectômetros quadrados. 1 hectômetro quadrado vezes 100 vezes 100 metros quadrados, eu vou chegar a 10.000 metros quadrados. Então, 1 milímetro quadrado dividido por 100, dividido por 100 decímetros quadrados, eu vou chegar a 0,001 decímetro quadrado, tá? Então, isso é bem importante vocês fazerem essas anotações, até anotarem esses exemplos aqui, tá? Para facilitar na hora das conversões de medidas. Temos aqui também quilômetros cúbicos. Como que eu faço para achar aí a área de quilômetros cúbicos? Multiplico o valor vezes ele, vezes ele. Então, quilômetros vezes quilômetros vezes quilômetros. Hectômetros cúbicos, né? Eu vou multiplicar esse hectômetro vezes hectômetro vezes hectômetro. Vou chegar ao valor, né? Sempre que eu tenho valores aqui de volume, né, eu vou ter elevado a 3, que é o cubo, né? Então eu vou ter que multiplicar cada um desses valores vezes ele 3 vezes. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 centímetro, 1 centímetro vezes 1 centímetro, 1 centímetro vezes 1 centímetro, 1 quilômetro vezes 1 quilômetro vezes 1 quilômetro, eu vou ter 1 quilômetro, né, cúbico, no caso, para transformar aí para volume. Se eu tenho aí quilômetros quadrados, eu quero achar 1 quilômetro cúbico, então multiplico ele vezes 3, tá? Então, quando eu quero fazer o inverso, eu tenho em cubos, em centímetros cúbicos, e quero transformar em decímetros, eu vou fazer o inverso. Fazer conversão aqui de unidades de medida de tempo, tá? As unidades de medida de tempo são bem exploradas nas atividades, tá? A unidade do Sistema Internacional de Unidades é o segundo, que é representado por S. Atualmente, segundo é definido, né, a partir do intervalo de tempo decorrido entre 9.192.631.770 transições hiperfinas do estado fundamental de energia do átomo de césio. Então, é assim que é definido aí, um pouco complexo a definição de segundos. Porém, nós conseguimos marcar os segundos utilizando aí
né, os nossos relógios aí, tá? Porém, para isso aqui, quando nós falamos com relação ao Césio, nós estamos falando no relógio aí, né, o famoso relógio atômico, né, que não tem atraso, não teria atraso. Então existem diversas unidades de medida de tempo e todas podem ser relacionadas ao segundo. E aí tem a tabela abaixo. 1 minuto corresponde a 60 segundos. 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Um dia corresponde a 86.400 segundos. E um ano corresponde a 31.557.600 segundos, né? Então essas aqui são um ano, né, transformado em segundos. Tudo eu consigo transformar em segundo, tá? Conversão de velocidade, tá? Como que faz aí para converter velocidade? A conversão entre unidades de velocidade é mais comum, né, relacionada àquela questão em metros por segundo e quilômetros por hora. Isso aqui vem muito de nossas atividades, tá? Nas avaliações do Enem, as pegadinhas. Então, para realizar essa conversão, basta multiplicarmos a velocidade por 3,6. Se quisermos transformar aí de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, se eu quiser passar de metros por segundo para quilômetros por hora, vezes 3,6. Se eu quiser passar quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir o valor de quilômetros por hora por 3,6, que eu vou chegar ao valor de metros por segundo. Mas por que 3,6? Da onde veio esse 3,6? Esse 3,6 é o fator da conversão aí utilizado em virtude das correspondências entre as unidades de medidas de espaço e de tempo, sendo que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros e 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Esse 3,6 vem aí da relação aí entre a contagem do tempo, né, o tempo, né, onde 1 hora corresponde a 3.600 segundos, e de espaço, onde 1 quilômetro corresponde a 1.000. Então, se eu pegar e dividir esse valor 3.600 por 1.000, eu vou chegar a esse valor de 3,6. Tá? Então, é derivado daí que surge esse valor de 3,6, que nós vamos multiplicar para passar metros por segundos para quilômetros por hora, ou dividir para passar aí de quilômetros por hora para metros por segundo, né? Então, quantos que é 10 km por hora em metros por segundo? É só pegar 10 e dividir por 3,6, que eu vou chegar a esse valor aqui. Por exemplo, 72 km por hora, né, corresponde a um valor de 20 metros por segundo. Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal.